Vinda da nossa grande parceira Caroline Mendes e também do professor Ricardo Roberto aqui nos estúdios da Módulo para a gente falar sobre vários assuntos, que esses assuntos são discutidos entre os alunos da UBRA, né? É feita uma votação, né, Caroline? E o assunto escolhido de hoje é tecnologia de pastagem, é isso? Boa tarde, minha amiga, tudo bem? Boa tarde, meu querido Rodrigo Lima, e boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Módulo. Como sempre, uma satisfação muito grande estar aqui hoje com o nosso querido convidado, professor Ricardo. E sim, o tema dessa semana é a tecnologia de pastagem, que foi bastante voltado lá no nosso Instagram. Inclusive, para quem ainda não segue, vá lá. Ubra Itumbiara, nosso Instagram, sempre nós temos votações para escolha de temas. Você também pode mandar sua sugestão e acompanhar a nossa rotina na instituição. E hoje o papo vai render. Com certeza. Tudo bom, Ricardo? Boa tarde, meu amigo. Já tinha um tempo que você não vinha aqui, né? Tudo bem, Rodrigo? Boa tarde. Boa tarde, Caroline. Boa tarde a todos que estão aí ao vivo com a gente. Já tinha um tempinho, Rodrigo. Tava com saudade de vir aqui na rádio, viu? Fazíamos aí o Agronomia no Mundo do Rádio, né? Isso. Foi muito bacana, marcou, né? Marcou, a gente conseguiu inserir alunos para participarem, para eles virem dar a vivência do que eles aprendem durante o curso. Foi muito aprendizado para eles e para mim também. Acho que foi bem importante. Que bacana. Caroline, e tivemos a volta presencial das aulas, né? E a turma da UBRA recebeu os alunos e foi um começo de semana assim, bem diferente para vocês. Como que foi essa volta presencial? Olha, a volta, ao meu ver, foi melhor que o esperado. A galera voltou com tudo. Nós tivemos 2 dias de recepção para os nossos alunos, tanto para os calouros quanto para os veteranos, né? A gente recebeu esse pessoal. Teve entrega de picolé para refrescar um pouco desse calorão de Itumbiara. Nós tivemos sorteios, os alunos interagiram, muitos já trocaram ideias sobre o que eles esperam para o semestre. E o pessoal muito animado, foi muito bacana a gente voltar, enfim, com presencial com eles. Bom demais. E você fez o maior sucesso, né, de Batman, né? Eu espero que eu tenha feito. É gato, né? É o Batman, né? Como eu estava brincando no dia, respeita a minha história, é o Batman. É o Batman mesmo, né? Não, eu aproveitei porque no dia em que nós começamos, né, o primeiro dia de recepção, teve a estreia de Batman nos cinemas, né? Eu que sou fã de cultura pop, aí eu falei assim, não, por que não de Batman, Tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver. O pessoal ficou meio até que olhando 2 vezes. Espera aí, tá aqui mesmo? Foi muito bom. É muito prazeroso compartilhar com o pessoal. E foi bem calorosa essa interação, né? Super! Acabou que todos os professores, na medida do possível, participaram. Os alunos se sentiram mais em casa ainda. A gente sabe que passa muito mais tempo focado nesse ambiente acadêmico, às vezes, do que em casa, com familiares. Então é bom que esse ambiente seja acolhedor. E nós estamos cada vez mais levando isso para os nossos alunos. Ricardo, e quebra um pouquinho o gelo, né, desse retorno presencial, né? Isso mesmo, Rodrigo. Essa recepção ela é muito importante, dar as boas-vindas para os nossos alunos depois de quase 2 anos com aulas remotas, né? A aula remota ela foi importante, o aluno conseguiu continuar os seus estudos, concluir, né? Mas o presencial ali, aquele calor humano, ele é muito bom e todos os alunos gostam e a gente também, os professores, funcionários ali da instituição, a gente fica muito feliz de receber todo mundo lá. O que você sentiu desses primeiros dias aí de aulas presenciais? A animação total, o pessoal voltou com gás, né, com vontade de estudar, a turma que começou na pandemia, conhecendo a instituição, então assim, foi, né, e a nossa instituição ela é muito grande, muitos espaço físico muito grande, então foi assim, quem já estava quase 2 anos estudando e não conhecia os espaços, foi a oportunidade da gente andar com eles também, apresentar. Esse contato surpreendeu muita gente. Eles não, mesmo conhecendo, sabendo da instituição, mas o fato de terem começado durante a pandemia e chegar ali e ver na prática como que é a estrutura, o pessoal do agro, a biblioteca, de convivência, né? Então, o pessoal vendo aquilo dali ficou louco. Alguns foram até meio perdidos nos primeiros dias da recepção, por saber onde que ia, os blocos. Então foi bem bacana esse primeiro momento. Bacana. Sobre o tema tecnologia de pastagem, o que você pode falar pra gente? O que é tecnologia de pastagem, Ricardo? Isso, vamos lá, Rodrigo. Primeiramente, agradecer a Rádio Módulo, agradecer a Carolina aí pelo convite pra gente falar um pouquinho aí sobre o assunto de pastagens, né? Que é um assunto do agro, né? Nós, como professores lá do curso de agronomia da UBRA, a gente vai falar um pouquinho do que vem ser essas tecnologias voltadas para pastagem. Então vamos pensar aqui, todo mundo que está em casa, ou pelo menos grande parte, gosta aí de tomar o seu leite, comer a sua carne, né? O bifinho, o churrasco.
E muitas vezes a gente não pensa, né, como que essa carne chegou à nossa mesa, como que esse leite chegou. Então a importância da gente falar um pouquinho da tecnologia, porque a tecnologia ela vem sendo cada vez mais inserida no agro. Então se eu pensar hoje em agricultura, em pecuária, sem tecnologia, o produtor não vai para frente, ele vai quebrar. Então a ideia da tecnologia é cada vez mais tecnificar para a gente conseguir produzir mais, ganhar mais dinheiro, que também o produtor tem isso, e cuidar mais também do meio ambiente. Então a ideia dessas tecnologias aqui é a gente falar um pouquinho do boi rastreado, a gente falar um pouquinho aí da parte socioambiental, que cada vez mais quem está consumindo o produto, ele está se importando mais com o meio ambiente. Já foi a época que a gente comia uma carne e não queria saber de onde que veio. A procedência, né? Isso, a procedência. Então, cada vez mais a gente está, né, o consumidor final, eu também sou consumidor, gosto de um churrasco, a gente quer saber se aquela empresa que está fornecendo esse produto de qualidade, como que ela é lá atrás? Será que ela respeita o meio ambiente? Se ela está desmatando áreas para colocar a pastagem irregular, né? Então isso aí é um assunto que a gente vai falar um pouquinho hoje. E essas tecnologias não estão inseridas só, né, nas grandes fazendas, nas grandes propriedades, mas no pequeno produtor também, né? Isso, pequeno também. O grande produtor, digamos assim, ele tem uma facilidade um pouco maior de adquirir tecnologia por conta do investimento. Então vamos pensar, o pequeno produtor ele vai ter um poder aquisitivo um pouco menor do que um grande, então ele vai trabalhar com a tecnologia, mas ele vai investir um pouco menos do que um grande produtor. Dentro da sua possibilidade. Dentro da sua possibilidade, isso. Um grande problema que a gente tem hoje são as pastagens degradadas. Ou seja, muitas vezes o produtor ele trata o pasto lá, a braquiária, o capim que ele tem na propriedade, não como uma cultura. Então ele planta aquilo ali e vem muitos anos somente o gado consumindo. Ele não aduba, não faz correção de solo, então ele não cuida daquela área. Então, primeiro passo, eu penso que antes da tecnologia vem a recuperação da pastagem, né? Porque a pastagem degradada ela é um problema nacional ainda, né? Então o animal ele poderia desenvolver, chegar mais rápido, né? Ou seja, ele poderia ficar menos tempo no pasto, mas por ter menos comida para ele, digamos assim, ele tem aquele efeito sanfona, né? Ele engorda na época da chuva e na época da seca ele emagrece. Então a gente tem alguns gargalos aí da parte de pecuária, mas a tecnologia ela vem para melhorar isso aí, para fazer com que o produtor consiga produzir mais e mais aí, conseguir chegar com o animal, digamos assim, mais rápido ao abate, que o custo de produção vai ser menor, menos emissão de gás metano aí pelos animais. E conseguir converter esse lucro. Isso, converter. Então tem aí a mídia trabalha muito com a questão da poluição por conta do metano que o animal ele espelha ali, né, por conta do rumen ali, né? Então uma das coisas que se a gente for pensar para diminuir essa emissão de gás metano, né, pelo boi, né, até desculpa aqui, mas no arroto e no peido do boi, falando bem simples, né, é a gente converter isso aí, chegar esse animal mais rápido. Então se a gente vai ter um tempo de abate médio nacional hoje de 3 anos e meio, do dia que nasce o bezerrinho até abater, se eu conseguir finalizar ele com 2 anos, olha, 1 ano e meio a menos emitindo gases de efeito estufa aí. Então assim, né, a gente tem muita tecnologia, o Brasil já tem essa tecnologia e muitos produtores já estão trabalhando com ela já. Já é uma realidade, né? Sim. Não, e falando dessas tecnologias, agora para 2022, a gente tem algumas tendências, né? Todo ano no agro a gente tem as tendências tecnológicas. E esse ano a gente está ouvindo muito falar do high-tech, da automação, blockchain. Esse tipo de tecnologia ou outras, elas estão ligadas diretamente a essa tecnologia de pastagem? Quais que são as principais utilizadas? Isso, tá sim. Vamos lá, né? A Caroline falou bem aqui, a questão da tecnologia, agricultura 4.0, high-tech, né? O que vem a ser isso? Vem a ser o produtor inserir essas tecnologias. O blockchain aí, ele vem ser o quê? É como o pessoal conhece muito das criptomoedas ali, que ele vai rastrear onde que tá, né? E aí a ideia do blockchain é voltar isso para a pecuária, ou seja, vamos inserir um chip no boi e vai conseguir saber, né, a procedência dele, o que ele alimentou, quanto que ele comeu, quanto que ele bebeu de água, se ele for criado a nível de coxo. Então quando ele encosta no coxo, tem um sensor que ativa, libera o trato para ele lá,
né? E a gente vai conseguir ter uma rastreabilidade desse animal. Traçar todo um raio-x do animal. Todo o raio-x. E aí esse acompanhamento eu imagino que seja muito importante, porque eu estou pensando aqui na minha experiência familiar. Meu pai trabalhou muito tempo como vaqueiro. E para você conseguir acompanhar ali se a alimentação do gado estava adequada, se ele estava evoluindo ou não, é muito difícil. Então isso daí otimiza muito o processo, não é? Com certeza. E o produtor, o consumidor final que está consumindo esse animal, ele consegue saber a fazenda que esse animal que eu estou comendo a carne aqui, ele veio de qual fazenda? Será que essa fazenda ela está trabalhando com a parte ambiental correta? Então tem toda uma rastreabilidade aí, e isso também, pessoal, agrega valor pro produtor. Com certeza. Porque o produtor ele consegue ter um produto diferenciado. Então ele vai ter um material, digamos assim, né? Um produto de qualidade melhor. Aumenta também, a credibilidade do aumenta mercado. a credibilidade. Tem algumas empresas, eu não vou citar nome aqui, desses frigoríficos, que já estão trabalhando com isso. Então a maioria deles quer até 2025 já está com todos os fornecedores deles cadastrados, para eles terem o quê? Conseguir mostrar para quem vai comprar a carne dele, eu vou comprar do frigorífico X, porque aquele frigorífico lá, ele trabalha dentro das normas, ele está com a tecnologia, então a gente consegue, digamos, fornecer um produto aí de melhor qualidade. Essa tecnologia ainda está caminhando no Brasil ou ela já está mais avançada? Ela ainda está caminhando, ela já é realidade em várias propriedades, mas ela ainda está caminhando. É igual a Caroline falou, são as tendências, né? Então o pessoal vai implantando, tá? Mas ela até 2025 aí... A tecnologia vai barateando também. Vai barateando, tempo, conforme mais pessoas vão usando, ela vai barateando. Né? Uma realidade é a questão da internet no meio rural. Né? Até pouco tempo, o produtor não tinha internet na fazenda. Agora a gente já consegue, já tem internet, seja via satélite ou via rádio, o produtor já vai conseguindo. Consegue fazer solicitação de entrega de ração para alimentar o gado, tudo mais. Eu acompanho isso. Minha família tem o pessoal que mora na fazenda ainda e utiliza. E outra, além da questão das tendências, a gente tem que pensar, como você falou, a longo prazo, um processo, esse tipo de tecnologia, mesmo para os grandes produtores, que tem ali uma capacidade de investimento melhor, mas isso vai levar tempo para ser implementado numa fazenda, por exemplo. Não vai ser do dia para a noite que eles vão conseguir se adaptar, principalmente com os colaboradores, não é? Isso. Então, a ideia de tudo que é novo, ele gera uma dificuldade ali, uma desconfiança. Então, a ideia que é? Implantando nas propriedades, vendo o resultado, o produtor ele vai seguindo e vai, digamos assim, implantando até ele chegar a 100% da sua área ali. Passar com essas tecnologias. Treinamento também, né? Isso, aí exige, né, mão de obra qualificada, o produtor, né, ele vai, então ele trabalha lá com GPS, seja GPS em máquinas, com aplicação, né, talvez ali de corretivos na pastagem em taxa variável, ou mesmo a produção do trato para o gado se ele for criado confinado. Então a gente tem aí o gado a pasto, tem o gado que é criado confinado e tem são os sistemas de produção, né, que é o extensivo, o intensivo e o semi-extensivo. Então um é solto, digamos assim, comendo o capim, outro tipo de criação é ele no coxo, sem ele ficar andando muito, que acelera um pouco o processo, e o outro ele tá a pasto, mas ele recebe uma suplementação a coxo. Então ele tá solto, mas ele recebe um alimento no coxo também para ele acelerar o processo. E toda vez que a gente acelera esse processo, para o produtor é vantajoso, porque ele consegue finalizar o animal antes, e para nós também, do meio ambiente, se a gente pensar com população, menos tempo o animal, digamos assim, poluindo ali, né? É verdade. Sim. Você falou muito em sustentabilidade. Temos grandes propriedades hoje autossustentáveis, tá aumentando, né? Os produtores estão tendo essa consciência também ambiental? Sim, cada vez mais eles estão investindo. Até sai um pouco do assunto, mas se a gente pensar na parte de granjas de produção de aves e de suínos, né? A gente já tem a produção do biogás na fazenda, os tratores movidos ao biogás e também os carros da propriedade. Então o que a fazenda faz? Sobra ali o resíduo, que é da parte, as fezes, digamos assim, né, de lavar o chiqueiro ali, a pocilga, aquilo ali vai para um biodigestor. O biodigestor produz um gás metano que é praticamente igual o gás metano é produzido dentro do rumen da vaca, porque ele não tem que ter oxigênio, então tem que ser um local anaeróbico, então ele produz esse gás, então decompõe esse material, cria o gás metano, e esse gás metano ele é usado para
gerar energia através dos motores acoplados a geradores ou para... Isso diminui os custos operacionais. Diminui, isso. Então a propriedade ela consegue, digamos assim, um combustível mais barato, né? Ainda mais hoje com esses custo de combustível alto, e quando esse gás é queimado, ele polui menos do que se a gente deixasse esse material decompor a céu aberto. Então ainda diminui a poluição. Também os gases dos veículos com óleo diesel, por exemplo, né? Também, com certeza. Então isso aí reduz bastante aí. E cada vez... Porque se a gente for pensar no agro, como forma geral, é um ciclo fechado. Então a ração que é fornecida para o animal, com as fezes, os restos dele, a gente usa isso como adubo, que joga na terra. Então a gente tem um ciclo fechado. Ele reduzindo o custo do processo, ele vai poder colocar mais dinheiro em tecnologia, né? Investir mais. Isso, investir mais em tecnologia. E aí com isso, quem que ganha? Todos nós ganhamos. Ganham os funcionários da propriedade que recebem treinamentos para trabalhar com equipamentos com mais tecnologia. Né? Já foi a época da gente achar que o funcionário de uma propriedade rural, ele não precisava saber nem a escrever nem a ler. Né? Hoje ele tem que estar... bem ultrapassado. Tá bem ultrapassado. Ele tem que estar super conectado. Tem informática, tem que ter... Né? E aliás, Ricardo, isso me dá uma curiosidade, na verdade. A gente está falando de muita tecnologia implementada. Que tipo de mão de obra vai ser mais demandada nesse cenário? Na medida em que as fazendas estão cada vez mais tecnológicas. Cada vez mais as formações, o agrônomo, que é o nosso caso lá da Ubra, que a gente tem um curso de agronomia. Então o agrônomo ele é sempre muito requisitado por conta de fazer as recomendações técnicas, é ele que vai ser responsável por orientar essa propriedade. Mas a gente vai ter a parte operacional também, que aí a gente pode ter tanto agrônomos também trabalhando nessa parte, como cursos técnicos e principalmente a parte aí de informática. Se a gente for pensar que você vai ter uma máquina que vale 2 milhões de reais na mão de um operador, ele tem que saber conduzir muito bem ela para ela expressar o máximo potencial. Então você coloca ele numa máquina que tem um monte de função e ele não sabe o que tem de função para ele usar, a máquina ela vai estar, eu vou ter uma máquina que faz muita coisa, mal usando não vai render o que ela precisa render, isso, né? Porque não tem quem operar a capacidade. Isso é igual um celular, você tem um celular top, mas você não sabe as funções dele, você vai usar para tirar foto e para ligar. Só tirar foto e ligar. E olhe lá que você não vai apanhar na hora de fazer uma ligação. Ricardo, nós corremos risco, apesar do Brasil ser um país continental, né, ser autossuficiente, nós corremos risco de desabastecimento por conta da guerra lá na Ucrânia com a Rússia? Olha, a gente tem risco de falta de fertilizante, sim. Tá? Se a gente for pensar, esses dias eu vi reportagem de novo que a China andou fechando alguns dias, fazendo lockdown de novo por conta do Covid. Então, o que a gente tem? A gente tem uma dependência muito grande de defensivos que vêm da China, né, defensivo agrícola como o glifosato, que é muito utilizado. A gente tem dependência muito grande, principalmente dos fertilizantes, que vêm da Rússia e de outras regiões do mundo. Então, digamos que a gente tem um pouco de risco, sim. O que a gente tem que fazer é cada vez mais investir em tecnologias dentro do país. Então, a gente tem hoje os fertilizantes chamados de organomineral. Então, a gente tem empresas nacionais que produzem esse fertilizante. Então, ele tem uma parte orgânica, que aí vem de cama de frango, osso, ele vem toda a parte que é orgânica acrescentada ao mineral, então a gente consegue ter um fertilizante com uma dependência menor do mercado estrangeiro. Né? O que vai ter que fazer aí é a implementação de política pública para a gente produzir cada vez mais o nosso próprio fertilizante, ficar meio que autossustentável, né? Mas não ser tão dependente. Não ser tão para gerar dependente. mais autonomia nesse mercado, que na verdade já é um debate a longo prazo, né? De a gente conseguir ser mais autônomo, também para a gente não ter tantos custos de exportação e conseguir aqui mesmo resolver o que a gente precisa para demanda, né? Eu creio que o Brasil não vai ficar sem os produtos, porque o resto do mundo também depende do alimento que é produzido aqui. Então é meio que uma cadeia, um dependendo do outro. O que vai ter aí são os ajustes, né? Para chegar a matéria-prima aqui e a gente mandar o alimento para lá, né? Digamos assim, né? Sim, com certeza. Né? Não sou total entendedor dessa área, mas é um assunto bem, assim, bem atual, né? Que dá outros programas, né? Nossa, toda vez que a gente vem aqui na Rádio Módulo, a gente sai com 3 possibilidades de temas diferentes, no mínimo. Que bacana, gente. Quero agradecer muito a presença de vocês mais uma vez, mais uma quarta-feira aí
bate-papo de qualidade para os alunos e para os ouvintes da Módulo FM. Mas todo mundo ganha, né, Carolina? Com certeza, não. Inclusive, essa questão de compartilhar para a comunidade, eu peço aqui só um tempinho para fazer esse adendo. Recentemente, a gente fez as nossas ações de doação de mudas, de árvores. Tocar nesse assunto, cadastramento de consultas psicológicas gratuitas. Para quem não sabe, nós temos a nossa clínica lá na UBRA, que são os alunos do curso de psicologia orientados pela nossa coordenação, os professores do curso. Então, assim, a gente tenta levar ao máximo para a comunidade aquilo que a gente também compartilha em sala de aula. O conhecimento bom é o conhecimento compartilhado. Vocês estiveram aqui no centro da cidade, na praça? Sim, em Canápolis. Em Canápolis, em Araporã, não foi? Em Araporã. E assim, com o tempo, todo semestre, né, os alunos fazem ali esse trabalho, o professor Ricardo vai saber dizer melhor do que eu, fazem esse trabalho dessa produção dessas mudas. E a ideia é o quê? Levar para a comunidade. Para que seja mais sustentável, a gente ajude na questão da arborização. A gente sabe que isso reduz calor. Gente, a gente está em Tumbiara, um lugar bem quente. E falta o quê? A arborização. Tendo arborização, a gente consegue um ar mais puro, consegue ter ali um arzinho mais fresco, também mais sombra para os animais, para as crianças, para todo mundo sair feliz. Essas mudas, professora, a UBRA tem sempre à disposição ou não? Como que é essa questão? Isso, tem sim, Rodrigo. Assim, durante todo o ano não. Nós estamos agora finalizando, a gente deve ter lá em torno de umas 100 a 150 mudas ainda, porque essas mudas, o grande interessante delas é elas ficarem prontas para o período chuvoso, e a gente já está finalizando aí o período chuvoso. Então, se a gente for plantar, né, essas mudas, a gente vai precisar de um cuidado maior aí com a água, com a irrigação. Essas mudas, elas são produzidas pelos nossos alunos, então a gente coloca os alunos do curso para produzir. Então ali eles já aprendem, né, coletar a semente, né, aprendem a preparar o substrato, se tiver que quebrar a dormência da semente, ou seja, aprende a produzir a muda, e com isso a gente faz a doação para a comunidade. E ainda durante a doação, a gente tem uma orientação ali, para onde que é essa muda sua? É para calçada? Então a gente tem um grande problema, a pessoa querer plantar um flamboyant na calçada da casa dela. Então a gente vai orientar o que? Essa árvore é um porte muito grande, ela tem que ser senão um espaço sua calçada maior. vai ficar com Deus. É verdade. Então assim, a gente tenta passar essas orientações também durante E a maior essa demanda doação. é para árvores para calçada ou são frutíferas? Qual que é a maior demanda? A maior demanda são frutíferas. O pessoal daqui de Itumbiara gosta muito de frutíferas, tá? Aí a gente, como não tem só frutíferas, então a gente produziu ali tamarindo, mamão, amora, e a gente produziu também as árvores, digamos assim, as do cerrado, né, o ipê, né, e também outras que não são do cerrado, mas que a gente também costuma produzir bastante, que é o flamboyant, a pata de vaca, qual mais? Eu não estou lembrando. Aquela que a moringa, que ela dá para ser usada, é comestível e também para remédio. Teve uma saída muito boa dela em Canápolis. Pessoal muito de fazendas, sítios. Que é questão de perfil, né? Então lá em Canápolis, que é uma cidade menor e o pessoal tá mais da área da fazenda, eles levam muito a sério essa questão de uma planta que eles não vão só usar ela ali para sombra, mas ela tem outras utilidades até medicamentosas, né? Assim, tem sido muito produtivo, foi muito bom. A gente conseguiu, lá em Canápolis quase que faltou muda, porque o pessoal abraçou com vontade. Que bacana, bom demais. E o vestibular continua, Carolina? Ainda continua, nós estamos aí indo para a reta final, mas o pessoal que ainda não fez, por favor, vão lá, procurem no nosso site, tem também no nosso perfil os contatos para a central de atendimento, então vocês podem ir lá, ou mandem uma mensagenzinha no direct, fale com a gente, não deixe passar essa oportunidade. Não deixe para a última hora de jeito nenhum. E antes que nosso querido amigo me mate, eu vou mandar um abraço para o Carlos André, alô, Carlos. para a professora Narcisa e para os nossos colaboradores, os demais funcionários da UBRA, de todos os setores que têm ajudado aí a gente a produzir também conteúdo para as nossas redes sociais, mostrando um pouquinho mais da galera que ajuda ali nos nossos alunos nessa trajetória. Bacana, hashtag vem pra UBRA. Isso aí, eu queria aproveitar, já que eu tô aqui de participação especial hoje, né, chamar o pessoal que quer fazer agronomia, vem estudar com a gente.